Emma, capítulo 51. Esta carta deve ter surtido efeito sobre os sentimentos de Emma. Como a Sra. Weston calculara, ela sentiu-se obrigada, apesar de sua determinação em contrário, a ser justa em relação a toda a história. Assim que chegou ao ponto em que seu nome era citado, tornou-se irresistível. Cada linha que se relacionava a ela era interessante, e quase todas muito agradáveis. Mesmo quando o primeiro encantamento perdeu a força, o tema continuou a manter-se pelo fascínio próprio, pelo retorno de seu antigo apreço pela missivista e a forte atração que a imagem do amor exercia sobre ela naquele momento. Emma não parou até ter lido tudo e pensou que era impossível dizer que ele não errara. Mas era evidente que estivera menos errado do que ela imaginara, que ele sofrera, que lamentava o acontecido, que estava tão grato à Sra. Weston, tão apaixonado pela Srta. Fairfax, e ela também estava tão feliz que não havia como ser severa com o Sr. Frank Churchill. Se ele entrasse na sala naquele momento, ela o cumprimentaria tão calorosamente como sempre. Gostou tanto da carta que, quando o Sr. Knightley foi visitá-la novamente, quis que ele a lesse. Estava certa do desejo da Sra. Weston de que seu conteúdo fosse comunicado, especialmente para alguém como o Sr. Knightley, que vira tantos erros na conduta de seu enteado. «Vou ler esta carta com todo o prazer», disse ele, «mas parece-me muito longa. Seria melhor levá-la para casa comigo esta noite». Mas isso não seria possível. O Sr. Weston deveria ir a Hartfield ao entardecer desse dia e Emma precisaria devolver-lhe a carta. «Prefiro conversar com você», esclareceu o Sr. Knightley. «Mas como parece tratar-se de uma questão de justiça, vou ler agora». Começou a ler, mas parou quase de imediato para comentar. Se alguns meses me houvessem oferecido para ler uma das cartas que este cavalheiro tinha enviado para sua madrasta, Emma, eu não o faria com a tranquilidade que estou fazendo agora. Ele continuou a ler mais um pouco, em silêncio, e então, com um sorriso, exclamou: uma bela introdução com uma lisonjeira cortesia, mas este é o modo dele. O estilo de um homem não deve ser regra para outro. Não vamos ser severos. É natural para mim, comentou o Sr. Knightley pouco depois, dar minha opinião à medida que leio. Fazendo assim, sinto que continuo perto de você e não parece uma perda de tempo tão grande. Mas se não aprecia que o faça, de forma alguma, iria agradar-me muito. O Sr. Knightley retornou à leitura com grande boa vontade. Ele graceja aqui sobre a tentação, mas sabe que está errado e não tem justificativas razoáveis. Mal, ele não devia ter ficado noivo. A compaixão do pai. Ele é injusto, no entanto, quanto ao pai. O temperamento otimista do Sr. Weston realmente foi uma bênção para que conseguisse superar seus obstáculos. Mas antes de tentar obter sua atual felicidade, ele a mereceu. É verdade, ele não veio para Highbury até a Srta. Fairfax estar aqui. E não esqueci, observou Emma, que você disse ter certeza de que ele poderia ter vindo antes, se quisesse. Você evita falar nisso de modo muito elegante, mas estava perfeitamente certo. Não fui imparcial por completo em meu julgamento, Emma, mas penso que mesmo se você não estivesse envolvida no caso, ainda assim eu desconfiaria dele. Quando chegou à parte que fazia menção à Srta. Woodhouse, o cavalheiro fez questão de ler em voz alta tudo o que se relacionava a ela, parando de vez em quando para um sorriso, um olhar, um balançar da cabeça, uma palavra ou duas de assentimento ou desaprovação ou de mero amor, como o tema requeria. No entanto, depois de uma profunda reflexão, disse seriamente: «Muito ruim, mas poderia ter sido pior. O Sr. Churchill fez um jogo muito perigoso, culpado demais para ser facilmente absolvido. Não julgou corretamente suas atitudes em relação a você.
sempre cego pelos próprios desejos e agindo apenas segundo suas conveniências. Imaginou que você havia adivinhado seu segredo. Nada mais natural. Com a própria mente tão cheia de intrigas, ele sem dúvida devia imaginar que isso ocorreria com os outros também. Mistério, artifícios, como prejudicam a compreensão, minha Emma. Cada um desses detalhes não serve para provar cada vez mais a beleza da verdade e da sinceridade que existe no modo como lidamos um com o outro. Emma concordou e corou, tocada por causa de Harriet, a respeito de quem não podia dar nenhuma explicação sincera. É melhor você continuar a ler, sugeriu. Ele o fez, mas logo parou de novo. O piano. Esta foi uma atitude impensada de homem muito jovem. Jovem demais para considerar que a inconveniência de um presente como esse poderia suplantar o prazer. Um esquema infantil, na verdade. Não posso compreender um cavalheiro desejando dar à amada uma prova de afeição que sabe que ela preferiria não aceitar. E ele sabia que ela o impediria de comprar o instrumento se pudesse. Depois disso, ele leu mais um bom trecho sem fazer comentários. A confissão de Frank Churchill, reconhecendo que tinha agido de forma vergonhosa, foi o próximo trecho a provocar mais do que uma palavra de sua parte. Concordo perfeitamente com isso, senhor, foi o comentário. Realmente agiu de forma vergonhosa. Esta é a frase mais verdadeira que já escreveu. E passando pela parte que explicava o motivo do desentendimento entre os dois e a persistente insistência dele em agir contrariando as noções do certo e do errado de Jane Fairfax, fez outra pausa para dizer: isso é muito ruim. Por culpa dele, ela ficou em uma situação extremamente difícil e infeliz quando o maior objetivo dele deveria ser impedir que ela sofresse desnecessariamente. Ela teve muito mais problemas do que ele para enfrentar e continuar correspondendo ao seu amor. Ele deveria ter respeitado os escrúpulos dela, até mesmo os menos razoáveis, mas eram todos muito razoáveis. Devemos reconhecer que, se é que foi um erro, o único da senhorita Fairfax foi consentir que o noivado fosse secreto, e tal erro foi pequeno demais para a cruel punição que ela recebeu. Emma sabia que ele estava perto do trecho que falava do passeio a Box Hill e não se sentiu muito à vontade. Seu próprio comportamento fora tão impróprio nesse dia, estava profundamente envergonhada e com um pouco de medo do que poderia haver no próximo olhar dele. Todavia, foi tudo lido com seriedade, com atenção e sem o menor comentário, exceto por um momentâneo olhar para ela, rapidamente desviado no medo de causar dor. Ele agia como se não tivesse nenhuma recordação a respeito de Box Hill. Não há muito que dizer quanto à delicadeza de nossos bons amigos, os Elton, foi a observação seguinte que o Sr. Knightley fez. Os sentimentos deles são tão naturais e... O quê? A senhorita Fairfax decidiu romper com ele definitivamente? Ela achou que aquele noivado era um motivo de arrependimento e sofrimento para ambos, então rompeu. Que visão tal atitude nos oferece da percepção dessa jovem sobre o comportamento dele? Bem, esse moço deve ser o mais extraordinário. Não, continue. Vai descobrir o quanto ele sofreu. Espero que sim, replicou friamente o Sr. Knightley, retomando a leitura. Smorige, o que isso quer dizer? Jane Fairfax aceitou o trabalho como governanta das crianças da Sra. Smorige, uma grande amiga da Sra. Elton, uma vizinha de Maple Grove. A propósito, fico imaginando como a Sra. Elton deve estar desapontada. Não diga nada, minha querida Emma, já que me obrigou a ler. Não comente nem mesmo a respeito da Sra. Elton. Apenas mais uma página, logo terminarei. Que carta o jovem cavalheiro escreveu? Eu gostaria que a lesse com um espírito mais generoso em relação a ele. Bem, a emoção no que ele diz, ele parece ter sofrido quando a viu doente. Certamente não duvido de que goste dela. E felizes, mais felizes do que jamais estivemos. Espero que ele continue a sentir por muito tempo o valor desta reconciliação. Ele agradece com grande entusiasmo, com tantos milhares e dezenas de milhares de agradecimentos, mais feliz do que mereço. Bem,
Ele mostra que se conhece bem ao dizer isso. A senhorita Woodhouse diz que sou filho da boa sorte. Então estas são mesmo as palavras da senhorita Woodhouse? É um belo final. Aqui está a carta. Filho da boa sorte. Foi assim que o chamou, não é? Você não parece tão satisfeito com a carta quanto fiquei, mas ainda deve, ou ao menos espero que deva, pensar um pouco melhor dele graças a essa carta. Espero que ela o ajude a entendê-lo um pouco mais. Sim, com certeza acontece isso. Esse jovem cavalheiro cometeu grandes erros, foi leviano, imprudente e concordo plenamente com a opinião dele de que é mais feliz do que merece. Mas ainda assim, ele parece estar sem dúvida realmente apaixonado pela senhorita Fairfax e logo deverá ter, podemos esperar, a vantagem de sua constante companhia. Estou disposto a acreditar que com essa proximidade o caráter dele se desenvolverá e irá adquirir do dela a firmeza e a delicadeza de princípios de que tanto precisa. E agora deixe-me falar com você de outra coisa. Tenho os interesses de outra pessoa no coração e não consigo pensar nem mais um minuto em Frank Churchill. Desde que a deixei esta manhã, Emma, minha mente está às voltas com este assunto. O assunto foi abordado de modo simples e educado, que o Sr. Knightley usava para falar até mesmo com a mulher amada. Disse-lhe que queria casar-se com ela, sem que isso comprometesse a felicidade de seu pai. Emma respondeu depressa, dizendo que enquanto o pai vivesse, qualquer mudança de condição seria impossível para ela. Nunca o deixaria. Mas apenas parte desta resposta foi admitida. O Sr. Knightley sabia tão bem quanto Emma que era impraticável que ela deixasse o pai. Mas quanto a não haver nenhuma mudança, ele não podia concordar. Estivera pensando muito profundamente no caso, e a princípio imaginou que pudesse persuadir o Sr. Woodhouse a mudar-se para Donwell. No começo, quis convencer-se de que isso seria possível, mas conhecia o Sr. Woodhouse bem demais para continuar se enganando por muito tempo. Agora, confessava ter certeza de que uma mudança tão radical poderia ser um risco para o conforto do pai dela, talvez até mesmo para a vida dele, que evidentemente não podia ser colocada em risco. O Sr. Woodhouse, tirado de Hartfield, não. Ele achava que tal mudança não deveria nem sequer ser tentada, mas um novo plano surgira depois dessa conclusão. E ele achava que sua querida Emma não iria considerá-lo tão irrealizável. O plano era que ele, o Sr. Knightley, fosse morar em Hartfield, enquanto a felicidade do pai dela, ou seja, sua vida, exigisse que Emma permanecesse em Hartfield. Ali seria seu lar também. Quanto a todos mudarem-se para Donwell, Emma já pensara nessa possibilidade. Como o Sr. Knightley avaliara melhor esse plano e o rejeitara. Contudo, a segunda alternativa não lhe havia lhe ocorrido. Estava ciente de toda a afeição que a ideia demonstrava. Sentia que, deixando Donwell, o Sr. Knightley estaria sacrificando grande parte de sua independência de tempo e hábitos, que, vivendo sempre com seu pai e numa casa que não seria dele, haveria muito que se acostumar. Prometeu-lhe que iria pensar na ideia e aconselhou que pensasse melhor, porém ele estava convencido de que nenhuma reflexão o faria alterar seu desejo ou sua opinião quanto ao assunto. Considerara bem todas as probabilidades, assegurou a ela, longa e calmamente. Mantivera-se afastado de William Larkins a manhã inteira, a fim de ter seus pensamentos todos para si. Há apenas uma dificuldade, exclamou Emma. William Larkins não vai gostar desse arranjo. Seria bom que você obtivesse o consentimento dele antes de pedir o meu. Entretanto, prometeu pensar no assunto e, mais do que isso, chegou bem perto de prometer pensar com intenção de considerar aquele um bom plano. Era fantástico que Emma, ao começar a considerar a abadia Donwell sob novos e variados aspectos, não tenha sido tomada em nenhum momento por qualquer sensação de injúria a seu sobrinho Henry, cujos direitos como herdeiro tinha procurado assegurar de forma tão obstinada antes. Claro que pensava na diferença que essa decisão provocaria no futuro do pobre menino. Porém, assim mesmo, sorriu ao pensar nisso
e divertiu-se ao descobrir a verdadeira causa do violento desagrado que sentira diante da ideia do Sr. Knightley casar-se com Jane Fairfax ou com qualquer outra que até então atribuíra uma carinhosa solicitude de irmã e tia. Essa proposta do Sr. Knightley, o plano de se casarem e continuarem em Hartfield, quanto mais Emo contemplava, mais atraente lhe parecia. Os problemas para ele pareciam diminuir, as vantagens para ela crescer, e o bem que faria a ambos parecia compensar qualquer dificuldade. Ter sempre aquele companheiro nos períodos de ansiedade e de tristeza que surgissem no futuro. Um companheiro para dividir todos aqueles deveres e trabalhos que com o tempo ficariam cada vez mais melancólicos. Ela estaria muito feliz se não fosse pela pobre Harriet. Cada bênção que recebia parecia-lhe um aumento do sofrimento da amiga, que agora deveria ser excluída de Hartfield. Do maravilhoso círculo familiar que Emma estava preparando para si mesma, Harriet deveria, por compaixão, ser excluída. Ela sairia perdendo em todos os sentidos. Emma não encarava a futura ausência dela como uma diminuição de sua própria felicidade. Harriet seria apenas um peso morto para o grupo, mas para a pobre moça, na realidade, estar com eles significaria uma crueldade, seria como viver num estado constante de punição não merecida. Com o tempo, claro, o Sr. Knightley seria esquecido, quer dizer, suplantado, mas isso não iria acontecer muito depressa. O cavalheiro em pessoa não faria nada para ajudar a cura, como o Sr. Elton fizera. O Sr. Knightley, sempre tão gentil, tão sensível, tão cheio de consideração por todos, nunca mereceria ser menos admirado no que naquele momento. E era demais esperar, até mesmo de Harriet, que ela conseguisse se apaixonar por mais do que 3 homens no mesmo ano.